Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira. Estou dividindo este espaço aqui, esse bate-papo com Fernando Nakashi. Mais conhecido como Vieira, né, também, né, depois do nosso convidado, e o nosso grande amigo Tomás. E aí, Tomás? É isso aí, né, gente? Tomás Figueiredo. Tomás Figueiredo, hoje com mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário e autor da frase "Vá além de um corretor de imóveis, seja aquele que ajuda o cliente, ou melhor, ensina o cliente a comprar". Quanta honra! Quem é nosso convidado, Fernando? Nossa senhora, esse cara aí, vou te contar a história. Quando eu comecei no mercado, né, eu fui o Vieira, já tinha Fernando, né, no mercado o Vieira. Aí eu lembro que eu fui numa reunião, esse cara falou assim, olha, vou te falar uma coisa, você faça jus ao meu nome, que ele é muito conhecido. Eu falei, pode ficar tranquilo, eu já sei disso, eu vou aceitar, não tem problema. Então hoje aqui, Paulo Leite, Vieira, para mim o Vieira, o Vieirinha, mais de 20 anos de mercado, passou por todas as etapas do mercado imobiliário, corretor, gerente, coordenador e por aí vai, trabalhou em inúmeras incorporadoras e há mais de 6 anos, aí, quase 7 anos, fazendo hoje treinamentos, palestrante. Seja bem-vindo, meu amigo, bom te ver, viu? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Sempre que a gente pode falar sobre o mercado imobiliário, a gente quer estar junto, a gente quer participar. Então, até quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui e poder acrescentar o trabalho que vocês estão fazendo, que realmente vai ser grandioso e começando aí com o pé direito com esses convidados que vocês estão chamando. Seja bem-vindo. O papo hoje, então, vai ser bem produtivo e com muito conhecimento. Posso falar um negócio? Eu vim para aprender. Hoje eu vim para fazer pergunta para aprender. É um podcast interessante, né? Claro. Isso aí. Eu acho que todas as etapas a gente tem que estar sempre aprendendo, costurando o ensinamento e nada mais importante de alguém que tem experiência e tudo mais. Há uns 30 dias atrás, nós fizemos um treinamento lá na Andrade Vieira, né? Eu pedi para ele, ele falou, poxa, faz um treinamento dos corretores, eu acho que conhecimento é tudo na vida, né? Você pode não ter um monte de coisa, mas o conhecimento é a coisa mais importante, ninguém te tira isso, né? E dei um toque no Vieirinha, e ele, na hora, falou, claro, vamos agendar isso daí, foi sensacional, né? Mas antes disso, fala um pouco aí como é que começou, por que você começou no mercado imobiliário, no mecanismo normal nosso de trabalho, né? E depois virou palestrante. Mas antes dessa pergunta, é a pergunta que eu tenho certeza que atinge 90% dos corretores. Por que você começou como corretor? Eu tenho uma teoria que é a seguinte, ninguém sonha em ser corretor de imóveis. Eu acho que quando você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer? Bombeiro, policial, engenheiro, médico, mas ninguém fala, quero ser corretor de imóveis. Você pode ter certeza disso. Eu diria que até 99% das pessoas, das crianças vão falar isso. Os meus filhos já não sei, porque eles usam a minha eu tenho um bordão, né, que é fala corretor, e eles usam esse bordão brincando dentro de casa, então pode ser que por osmose eles vão querer ser corretor de imóveis em algum momento. Mas eu, desde os 17 anos, eu empreendo, faço algumas atividades. E lá em Ilha Solteira, sou de Ilha Solteira, uma cidade de 25 mil habitantes, né, conhecida pela usina hidrelétrica. Muito provável que essa energia que a gente está usando aqui venha de Ilha Solteira. E pela Unesp também. E lá em Ilha Solteira eu fazia eventos, fazia festas. E eu tomei o prejuízo numa festa, precisava pagar. Cabeludo, com brinco na orelha. O meu sócio, que era administrador de um loteamento, ele falou, cara, precisa trabalhar, amigão, vamos pagar esse prejuízo, que a gente precisa pagar esse prejuízo. E a minha entrevista foi, corta o cabelo, tira os brincos e volta aqui amanhã. Desde então eu sou corretor de imóveis. De 17 para 18 anos eu me transformei, depois eu falo que o bichinho da comissão me picou, né? E o que eu acho mais interessante dessa história é por eu ser da cidade e ser conhecido lá por fazer festas e tudo mais, as pessoas chegavam num plantão e falavam, olha lá o Paulinho. Ou às vezes falavam, olha lá o filho da Eva, porque minha mãe era conhecida também por ser professora na cidade. Olha o filho da Eva, caía para eu atender. Então eu vendi acho que 60, 70 lotes no lançamento. Então o cliente chegava na roleta, você já levantava a mão para ele olhar pra tua cara? Sério? Você sabe que isso não vale, né? Não fazia isso. Mas é que era conhecido, né? Os corretores eram todos de fora, né? Iam trabalhar lá na cidade e aí eles iam um rosto conhecido
parecido, acabava caindo ali para eu poder fazer o atendimento. Pagou né? o prejuízo da festa e Isso que eu estava ia te encaminhando para a carreira. Pagou várias festas, então. Não paguei o prejuízo, porque, cara, a gente fala no interior de São Paulo, um lote era 18 mil reais, você ganhava 1%, R$180 por lote vendido. Então, você vai vender 80 lotes, não é como a gente trabalha hoje aqui, que um lote 400 mil reais, lá um lote custava 18 mil reais. Então, era assim, essa proporção, até quando eu cheguei em São Paulo, minha primeira venda eu ganhei de comissão 25 mil. Falei, meu Deus, eu tô rico, eu quero fazer isso aqui o resto da minha vida. Mas mal sabia como o mercado funciona, né? Toda a logística, tô falando disso há 17 anos atrás, quando eu fui para São Paulo, né? Você sabe disso, você está falando de São Paulo, né? Trabalhou numa grande imobiliária de São Paulo, né? Acho que talvez fez parte do maior grupo da América Latina, um dos maiores, né? Eu também trabalhei nessa empresa. E lá você passava, né? Naquela região República do Líbano, aquela coisa que você vê aquela puta carro. Era Mercedes, Cayenne, lá. E os caras tinham uns carnês gigantes no bolso, né? Que tinha que mostrar presença, né? E isso movia, né? Era engraçado isso. Era triste, engraçado, não sei, trágico. Cada um tem um sentimento em relação a isso. Eu até falo uma historinha engraçada do corretor, né? O corretor chega em São Paulo, tô falando que foi o meu caso isso, tá? Mas isso se propaga cada vez mais. Você chega em São Paulo e aí você vai trabalhar no mercado imobiliário e aí você compra um terno da Colombo, né? O terno, ele tem até ombreira, não sei nem se posso falar as marcas aqui, mas você compra um terno e de repente você vai para um terno da TNG. Aí depois você vai para um terno da Buchmann, da Brooksfield e vai crescendo, até que você coloque a sua camisa com as suas iniciais na camisa, que aí você chegou no ápice, fio 180, né? Mas essa história dos carros, você era ensinado dessa forma. Você tinha que ter um carrão para que você tivesse um carnê, para que você trabalhasse mais, né? E hoje eu tento falar para os corretores que é totalmente diferente, né? Por mais que você precise ter um dress code bacana, que você precise estar com um carro legal, mas tem que fazer isso com consciência, porque daqui a pouco o carnê você não consegue pagar mais, o carro vai embora e você se perdeu dentro do mercado. E hoje a gente tem essa questão no mercado imobiliário, que a gente tem pouca educação financeira. Porque, como eu falei, cheguei em São Paulo de ganhar vender um lote e ganhar R$180 para vender um apartamento e ganhar R$25 mil. Se você não tiver uma cabeça no lugar, como lá atrás eu não tive muitos tropeços, né, na parte financeira, porque você não sabe controlar, né, R$25 mil, você fala, vou ganhar R$25 mil sempre. E a gente sabe que o mercado não é assim, o mercado oscila bastante, né, por isso que eu falo, quando eu estou falando com os corretores, eu estou ensinando muito a questão da constância, né, do que você está fazendo, para que você possa vender todos os meses, e não só isso, mas que você possa administrar o seu dinheiro, porque nós que estamos no mercado, as oportunidades acontecem. Se você estiver capitalizado, as coisas vão acontecer e vai cair no seu colo, porque tem muita coisa bacana acontecendo e se você tiver a informação, estiver no local certo, você com certeza financeiramente não vai se preocupar, né? Desculpa, Rodrigão, isso que você está falando é importante, né? Eu pego, no último ano, eu tenho um corretor dentro da empresa que teve uma média de ganho na casa dos R$25 mil, 20, R$25 mil mensais. Ou seja, é um cara constante, é um cara que está sempre vendendo, fazendo vendas boas, vendas pontuais, administrando, seguindo a carteira dele de clientes e tudo mais. Porque no mercado imobiliário, às vezes cai um pacote de dinheiro no seu colo, aquele cara viaja, vai embora, acho que está rico, volta quebrado de novo e começa tudo do zero, né? A gente tem essa recorrência, infelizmente, no mercado, mas é culpa da educação financeira que não vem, que não existe em nossas escolas hoje. Mas então faz todo sentido isso. Então a educação, a aprimoração, o treinamento cada vez mais está sendo exigido, né? Antigamente o cliente não tinha ideia do que ele estava comprando, como que ele chegava no stand de vendas. Hoje ele sabe muito mais do que o corretor que está atendendo ele. Isso é gravíssimo. Eu já vou entrar numa primeira pergunta aqui que eu tinha separado para o Paulo justamente nesse sentido, né? Como todo mercado você tem os ciclos, você tem os altos e baixos. E você tem realmente, nós conhecemos um corretor que uma vez ele falou, quando eu vendia, eu pegava todo o dinheiro, viajava e voltava sem nada, e começava tudo de novo. Paulo, como é que prepara a cabeça do corretor para essa resiliência, para esse cenário quando não está tão favorável, ele continuar? Como é que você trabalha isso? Eu acho que assim, primeiro tem que trabalhar eu falo que é a questão guarda-chuva, né? A gente começa de cima para baixo. É cultura da empresa. Se a cultura da empresa
promove esse tipo de situação, muito provável que quem está embaixo vai fazer desse jeito também. Agora, se a cultura da empresa é de ter uma educação financeira, de falar sobre investimento, até porque o cliente que está do outro lado está falando sobre investimento. O dinheiro dele está na bolsa, ele quer tirar o dinheiro para colocar no imóvel em determinados momentos. O cliente, ele está rodando com muita informação, e a informação sobre bolsa de valores, sobre educação financeira tem que estar na cabeça do corretor a todo momento também, para ele ter essa troca com o cliente, né? Não adianta simplesmente ele achar que... eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, minha mãe falava muito isso, você precisa ser especialista em alguma coisa, mas precisa conhecer um pouquinho de tudo. Porque para falar com o cliente, você precisa ser um pouco generalista, né? Saber conversar sobre tudo. Mas, basicamente, a cultura da empresa, o guarda-chuva, vindo de cima para baixo, então, donos da imobiliária, passando para diretores para gerente, quem não tem essa estrutura, tem uma estrutura mais enxuta, gerentes falando com corretores, e esse treinamento tem que ser diário. Eu uso uma outra frase também, que você falou de uma frase que eu falei, né, a respeito que tá até no meu site essa frase, que é a seguinte, brasa longe da fogueira apaga. Isso tem que ser com constância. A todo momento você precisa falar com o corretor sobre educação financeira. Eu vi muito no mercado imobiliário algumas situações, e vivi também outras situações, né? Até posso contar uma historinha depois de mercado imobiliário de São Paulo. Mas... de gerente emprestar dinheiro para corretor, para ele ir até um plantão para poder atender a cliente. Esse cara, quando ele vai chegar para atender esse cliente, é muito provável que o emocional dele está tão abalado que ele não vai fazer essa venda. E aí o que acontece é que o dono da imobiliária, o diretor, o gerente, que depende da comissão daquele cara, ele não vai fazer a venda também. Então, assim, esse cara custa para a empresa. Então, educar financeiramente, educar sobre vendas, educar sobre emocional, tá? Eu estou visitando muitas imobiliárias, inclusive aqui em Campinas, tem imobiliária de Campinas hoje aqui que tem a psicólogo atendendo os corretores, no tete a tete. Em 2015 para 2016, eu sou Master Coach também, né? Tenho formação de turismo, mas tenho pós-graduação em gestão de pessoas, mas eu fiz um curso de coaching quando eu saí de uma incorporadora e trabalhei em tete a tete com uma imobiliária aqui de Campinas, individualmente com cada um dos corretores. Eu tenho cases, assim, espetaculares, que o trabalho era só emocional, não era parte técnica, porque esse corretor vem desgastado de muito tempo. O fato dele não ter R$20 para colocar gasolina, o que ele está comendo na casa dele? O que os filhos dele estão? E esse emocional abalado, a hora que ele faz essa visita, é muito provável que ou ele vai estar ansioso, abrindo mão de comissão para esse cliente, o cliente percebe essa ansiedade. E eu costumo dizer outra coisa também, né? Venda é emoção. Se você tá com o seu emocional abalado, muito provável que o cara que tá do outro lado vai sentir isso, você vai exalar, né? Eu falo essa vibração, e muito provavelmente você não vai conseguir fazer essa venda, né? E esse círculo vicioso vai só crescendo, e você acaba chegando num momento que não dá mais. Você volta pro CLT, né? Por isso que a gente tem muito turnover no mercado imobiliário, né? Sim, é o caminho regresso, né? Eu vou falar uma coisa, pouca gente sabe, em 2008, eu quebrei mais que o mercado imobiliário americano. Aquele crash que todo mundo, eu fui junto, por N decisões erradas. Morei no carro, na pensão na beira da rodoviária, mas assim, destruiu. E aí que eu entrei no lançamento, porque antes eu estava eu já tinha operado no mercado de terceiros e tal, tinha namorado isso daí, mas estava em outra profissão. Mas vamos lá. Aí eu cheguei num ponto, mas tão grave, que era assim, era cobrança o tempo inteiro, oficial de justiça ligando, assim, ficou grave mesmo. E isso me afetava de uma tal forma que eu não conseguia fazer uma ligação para um cliente. Você não desempenha, né? Você não desempenha. Você não rende. É justificável isso, porque é dura a situação. Aí chegou um dia que eu falei assim, quer saber uma coisa? Desculpa, perdão a palavra, foda-se. Não adianta eu pensar mais no problema. Minha única saída, a única saída que eu tenho na minha vida é pensar na solução. Qual que é a solução? Peguei o celular, desliguei o celular, cadê a empresa tinha uns telefones aqui, e comecei a ligar lá, até que do dia para a noite a coisa começou a acontecer. Mas é difícil você fazer essa virada de chave. Por isso que o trabalho desse emocional tem que ser feito por um profissional. Para você conseguir fazer isso sozinho, ter esse start e conseguir se reerguer, é difícil. Eu tava sendo incomodado com algumas situações. Eu comprei um telefone novo quando eu mudei pro interior, e tinha uma pessoa que era dona desse telefone que ela tava com uma dívida. Inclusive, eu vou falar seu nome aqui, hein? Você falou para mim esses dias, eu falei isso. Eu recebi tantas ligações indo atrás dessa pessoa que tava me incomodando. Eu uso o celular para gravar vídeos, né? Para poder fazer os treinamentos e tudo mais. E eu era interrompido por cobrança que não era minha. Por ligação de né? cobrança. Então, assim, isso atrapalha o emocional, deixa totalmente a pessoa desestabilizada. E olha só,
você falando disso, acho que o mercado imobiliário, todo corretor passou por alguma oscilação em algum momento, e uma gerente falou para mim, a gerente Ada, ela inclusive continua lá em São Paulo, ela falou assim, ô Vieirinha, você tá tão ansioso que você tá abrindo o SAT por telefone pro cliente. Então, assim, a sua ansiedade tá atrapalhando tua venda, porque eu já tava há 6 meses sem vender. E aí, quando o corretor, cara, que tava ali disparando nos terceiro da equipe, segundo da equipe, terceiro da empresa, quarto da empresa, e lá a gente tinha um ranking, né, nessa empresa que a gente trabalhava antes, que era, assim, tinha uma tela que aparecia o seu nome lá dentro do ranking. E se você sendo visto ali, cara, você tava bem na fita, vamos pensar assim. E aí, você se incomoda de estar sem vender. Só que você começa a parar para ver, cara, a venda é emoção. Você está bem emocionalmente, a tua postura muda. A tua forma de falar com o cliente é totalmente diferente, né? É igual o jogador, né? O cara tá lá, aquele artilheiro, tá sem fazer gol há muito tempo, a bola queima no pé do cara. O cara mete 2 gols para dentro, já dá de letra, mata no peito, aquela inversão. Não é verdade? Aquela expressão tá em boa fase, né? Tá em boa fase. Boa, exatamente isso. Você falou aí, eu lembro que ela foi super de coordenação em São Paulo, também na mesma época que eu era aqui em Campinas. E era uma loucura aquela época lá. Era uma loucura. A empresa que a gente estava, ele falou do SAT, vocês também como advogados também conhecem bem o SAT. É igual ataque dos bancos, né? Naquela época tinha cobrança disso, né? Nossa, era surreal. Não, você tinha que vender o apartamento decorado, na verdade assim, você tem que vender as áreas decoradas, o SAT e o imóvel. Né? Hoje, venda casada, você não pode fazer isso, mas você vendia a taxa de decoração. As áreas comuns serão decoradas se você pagar, se não pagar não vai ser decorada. Então eram 3 vendas que você tinha que fazer, né? Tô falando disso há 12, 13 anos atrás, né? Nesse mercado. E graças a Deus o mercado tem mudado muito, né? Tem evoluído. Era essa pergunta que eu ia fazer, né? Em mais de 20 anos de carreira e de experiência no mercado imobiliário, quais são as tendências que você já viu, que já passaram, as que estão chegando, o que tem de novidade, toda essa questão de era digital, ou aquilo que foi feito, as mudanças, né, do comprador, das necessidades do comprador em razão da pandemia. O que você vivenciou, Paulo, ao longo de todo esse tempo? Vamos falar um pouquinho, fazer um resumo de 2000 para cá, de quando eu entrei no mercado imobiliário. Eu vejo assim, o que não mudou. Vamos falar primeiro do que não mudou. A forma de contratar corretor, isso não mudou. Continua da mesma forma. A forma de treinar corretor, isso não mudou. Continua do mesmo jeito. A incorporadora joga para a imobiliária joga para o corretor e fica um jogo de empurra que todo mundo perde nesse bololô todo. Agora, o que tem evoluído nessa questão de tendência do digital, tudo que está acontecendo? Hoje, vamos falar um pouco de lançamento, né? Eu trabalhei muito mais tempo em lançamentos do que em terceiros, né? Mas em lançamentos. Lançamento. As incorporadoras estão vindo com muitas coisas tecnológicas dentro do imóvel. Então, por exemplo, eu vi recentemente uma incorporadora do Paraná, ela tem um QR Code na tomada do apartamento, você leu com o aplicativo deles o QR Code, quando você aponta para a parede, por inteligência aumentada, né? Realidade aumentada, mostra todo o encanamento do imóvel. Então você tem toda a planta hidráulica, elétrica, apontando o celular para a parede. Isso é uma tendência que muito provável vai acontecer. Outra tendência que está acontecendo, os imóveis de terceiro. Os corretores que são apresentadores de imóveis, né? O Fernando está fazendo isso muito bem. Hoje eu vi um vídeo seu. Inclusive, acho que eu até conheço aquela casa que você apresentou. Até eu olhei e falei, conheço essa casa. Eu já jantei nessa casa algumas vezes, eu acho. É uma bela casa. Bela casa. Depois de falar um negócio disso. Apresentar esse imóvel de uma maneira diferente. Hoje, o corretor precisa ter um celular que filma bem para poder fazer isso aí. Outra coisa, hoje, baseado nessa frase do que eu falei, o corretor ele está muito mais para ser um professor do cliente do que para empurrar alguma coisa para o cliente comprar. Então ele tem que trazer, né, com a educação que ele tem, com os treinamentos que ele faz, com a parte jurídica, o que o cliente pode fazer para melhorar a questão dessa compra, se o ITBI, o que ele pode fazer, se ele põe no nome da empresa, se ele põe no nome pessoa física, se ele cria uma holding. Hoje o corretor precisa saber tudo isso para falar para o cliente na hora de sentar na mesa. O corretor precisa estar acompanhando o que acontece no cenário da Bolsa de Valores, para conversar com o cliente. Isso ele faz hoje com o aplicativo de celular, né? Outras tendências estão acontecendo também. Eu estou trazendo uma plataforma nova para dono de imobiliária, que o dono de imobiliária ele preocupa muito em ter um RH, em contratar o corretor, mas aí depois ele coloca na mão de um coordenador, de um gerente, que não é um treinador. O mercado imobiliário, vamos falar outra coisa que não mudou também, ó. Como que é a hierarquia do mercado imobiliário?
Você vendeu bem, você vira coordenador. Você vendeu bem, você vira gerente. Só que não necessariamente gerência, gerir. Você não é um bom gestor. Você não sabe gerir pessoas, egos e treinar esse cara para que tenha a cultura da tua gerência ali. Você simplesmente vai indo por osmose. O mercado vai indo, você vai fazendo junto. Se você tem discernimento para ir lá e se destacar e procurar conhecimento e buscar se especializar, a coisa funciona. Do contrário, você vai voltar a ser coordenador, voltar a ser corretor, ou vai sair da imobiliária e vai para um outro caminho. Então, assim, o que não mudou? Essa forma de contratar. Então, baseado nessa tecnologia, eu estou trazendo uma plataforma nova para o dono da imobiliária, onde ele vai conseguir colocar a cultura dele na imobiliária. Então, por exemplo, o Fernando ele vai pegar na Andrade Vieira ou na TFF, você vai apresentar a imobiliária para o corretor novo que está chegando através de um vídeo, você coloca, sobe na plataforma. Depois disso, você tem um treinamento que é 21 passos para a primeira venda, onde vai ser falado desde tipos de imóveis. Vou dar um spoiler aqui, mas, por exemplo, tem corretor que entra no mercado imobiliário e não sabe a diferença do imóvel rural, urbano, industrial, corretor que não sabe como funciona um lançamento imobiliário, por que tem que ter o registro de incorporação. Então, vou falar desde o básico, desde essa premissa básica, até esse corretor começar a prospectar cliente, fazer os primeiros atendimentos, apresentar a tabela, saber falar com o cliente, e depois a gente vai para os ajustes finos, né? Eu falei uma coisa no treinamento lá na sua imobiliária, que foi, hoje o corretor de terceiros, quando vai fazer uma visita, ele precisa ter uma essência no carro dele. O imóvel, ele tá lá parado, tá fechado, aquele cheiro de imóvel fechado, se ele coloca essa essência no portão, se é uma casa de rua, se ele coloca no batente da porta antes de entrar com o cliente, a hora que o cliente passar pelo batente da porta, ele vai sentir aquele cheiro diferente, que é uma essência feita pelo corretor, pro corretor, já muda completamente a figura ali do cara poder olhar esse imóvel. Tem corretor hoje levando uma Nespresso pro imóvel de terceiro e tirando um café pro cliente lá. E aquele cheiro de café naquele imóvel, trazendo aquele ar de aconchego, de proximidade. Então, tudo isso nós vamos colocar dentro dessa plataforma. Você falou de tendência, né? Essa é uma nova tendência, que você tem algo exclusivo para a tua imobiliária. E no caso dessa minha plataforma, chama Academia Brokers, você vai colocar o nome da sua imobiliária. Seus corretores vão acessar e vão conseguir fazer um treinamento do começo ao final. E você pode cada vez mais agregar com novos treinamentos. Nós vamos trazer também pessoas diferentes, né? Vocês com podcast, vocês trazem convidados. Vamos trazer o dono de uma imobiliária X para fazer uma palestra, alguém do marketing digital para falar sobre o digital, né? Que hoje o corretor que não está no digital, ele está fadado a ser esquecido, né? Então essas tendências são algo que está acontecendo, mas o mais forte é a tecnologia dentro dos imóveis trazido pelas incorporadoras. Isso é o que mais está acontecendo. Ô Paulo, você criou a faculdade do corretor de imóveis. Na verdade, eu participei, na verdade, de algumas faculdades, e assim, ó, eu não tô inventando a roda, tá? Por exemplo, lá atrás, a Agra, que virou Agri, que depois virou PDG, ela tinha a faculdade Agri. Inclusive, olha só o que ela fazia. Ela dava um iPad incomodato pro corretor. Se esse corretor, durante um ano, fizesse todos os treinamentos, uma vez por mês, durante 12 horas, ele levava o iPad para casa dele. Nesse iPad tinha todas as tabelas dos empreendimentos deles, tinha todo o material de trabalho. Então, assim, não estou inventando a roda, é pegando o que já existe, trazendo uma modernidade, fazendo uma roupagem nova e sendo muito específico. Vamos lá, a sua imobiliária trabalha só com terceiros, vai ter treinamento só de terceiros para a sua imobiliária. Porque hoje o que eu faço é isso. Uma das coisas que eu gosto de ressaltar é o seguinte, eu não vendo o script pronto. Eu não vou chegar para vocês e falar o seguinte, ó, eu tenho aqui um script matador que vai fazer com que o seu corretor venda mais. Porque não é isso. Venda é emoção. Aqui nessa mesa tem 4 pessoas com vivências diferentes, com estilos de vida diferentes. Um gosta do beach tênis, outro gosta do tênis, outro gosta de jogar futebol, um gosta da Heineken, outro gosta da Skol. Então, assim, como é que eu pego um script pronto e falo que vai funcionar com você, com cada um de vocês? Sim. Porque as vivências são diferentes, o emocional é diferente. Então, tudo isso faz com que o meu treinamento é muito objetivo. Eu tenho outro jargão que eu falo bastante lá, que meu objetivo é te fazer pensar. Por quê? Porque o corretor precisa pensar, ele precisa ler, ele precisa estar com isso na cabeça que a leitura vai agregar conhecimento para ele de novas palavras, de saber falar com um cliente de qualquer assunto, para ele ser generalista, para ele entender sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que o que o corretor precisa saber é que ele tem que ser treinado para entender de ser humano, entender de pessoas. Não é B2C que a gente trabalha, é H2H, é human to human, é de humano para humano. Acho que isso é o que o corretor precisa entender, né, para fazer a venda. E é um mercado muito competitivo, não é só chegar, tirar o Cresce e tô pronto. Pelo contrário, acho que
Quanto maior a qualificação, quanto maior o aprendizado, isso é bagagem, né? Então, O cara tem que entender que, infelizmente, o cliente às vezes não está no nosso time, né? O nosso time é vender agora, mas Jornada o dele de não. compra. É a jornada de compra que tem que ser trabalhada, tem que ser assessorada, é a indicação. Ou seja, se você vai construindo e vai galgando aquela carreira e aquela carteira, passo a passo. Agora, para você fazer, são os feedbacks, o pós-venda que todo mundo esquece. A carteira, pega aqui, coloca numa sala aqui, ó, 10 corretores. E 10 corretores com 5 anos de mercado, que é já um tempo legal. Pergunta qual é a carteira desse cara. Te garanto, dos 10, um vai ter uma carteira bem administrada. Infelizmente, isso é uma lástima. Porque quem mais vende é a carteira. Se não tem uma carteira, você vai começar do zero e vai com calma, aprendendo e criando ela. No treinamento, você deu várias dicas interessantíssimas. Eu estou falando, há quantos anos eu estou nessa e o cara me lança um negócio simples. É um bom ar, sei lá o que. Claro, uma essência gostosa. O plantão de vendas, além dele ser bonito quando o cliente entra, cada incorporadora já tem seu cheiro característico. Próprio. Exato. Que traz você para a compra. Pô, N marcas no mundo, de todos os segmentos, usam isso. E por que a gente não usa no caso de terceiros? É tão simples. Passa no shopping. Olha que bacana. Passa no shopping, passa na frente, tá fazendo Sim. propaganda da Casa Campos. A hora que você passa ali na frente dela, você sente um cheiro diferente do shopping. É o cheiro específico da loja. A Então, reserva também. Também tem Eu confesso, cara, quando eu acompanho um cliente, acompanho um corretor numa visita de terceiros, que é o exemplo mais próprio para isso, a primeira coisa que a gente faz, chega antes, abre todo o apartamento, deixa ele iluminado, para sair aquele cheiro de apartamento fechado, abre-se as torneiras com aquele cheiro de cano ruim. Mas olha a dica que ele deu. Pô, borrifa. é a personalização da experiência, né? Essa do café é fantástica. A venda é construída. Ela é construída por Exatamente. detalhes, no aperto de mão. Por mais que você não goste do café, o cheiro do café te relembra a tua mãe tomando café. Eu fui criado pela minha avó, né? E minha avó, todo dia, 3 da tarde, ela tomava o cafezinho dela. Se ela não tomasse 3h10, ela tava com dor de cabeça já. Então, sabe, essas experiências, se eu vou fazer uma visita no imóvel às 3 da tarde, eu sinto o cheiro do café, vai vir minha avó na cabeça. Eu falo, cara, essa casa é pra mim. Então, é lógico que isso é muito tentativa e erro, se acertar, mas se você tendo essas experiências, é tranquilo, é excepcional. Mas deixa eu te falar uma coisa que você falou agora, que me trouxe algo para falar de mercado imobiliário, para falar sobre isso. O corretor é muito imediatista, né? O mundo inteiro é imediatista, a gente quer as coisas na hora. Mas o corretor de imóveis, ele quer entrar, já quer vender uma casa de 10 milhões, já quer pegar 600 mil e já quer montar a imobiliária dele. Só que não é dessa forma, tem uma jornada de compra. Então, por que quando o corretor recebe um lead, ele vai trabalhar esse lead e ele manda as informações para o cliente não responde mais, né? Por uma única questão. Já tem todas as informações na mão dele. Ele não teve um trocar de ideia com o cliente. Simplesmente pegou as informações, copiou e colou e mandou ali para aquele cliente. E outra, por mais que o WhatsApp seja uma ferramenta de trabalho, o WhatsApp deixou as pessoas um pouco burras, assim, preguiçosas de fazer um trabalho. Sim. É o Ctrl-C, Ctrl-V, o cara não consegue personalizar um atendimento ali no tete-a-tete. E é isso que eu falo para eles, né? Eu falei um pouco sobre a comunicação bidirecional no treinamento. Falo bastante sobre isso, que é você jogar a isca e fazer o cliente falar. Quando o cliente fala, o cliente traz informações para você, que para você vai ser relevante para buscar o imóvel que cabe para ele, que se encaixa nas especificações que ele quer e que seja o imóvel que você vai fazer a venda. E na jornada de compra, tem muito cliente que está inconsciente ainda. Ele não sabe que ele pode comprar, ele não sabe qual imóvel ele quer, não sabe qual problema solucionar. E quando você pergunta para o cliente, vai falando com ele, trazendo essa perspectiva, você fala, você percebeu que o cliente só tem um banheiro no apartamento que ele mora. Cara, é a dor desse cara. Mas que ele não esteja consciente que ele tem essa dor, quando você mostra um apartamento que tem 3 banheiros, 2 suítes e mais um banheiro social, você vai tocar nesse ponto toda hora. Porque ele vai entender que, fala, cara, só tem um banheiro, tô dividindo o banheiro, tá preocupante de manhã quando eu tô saindo de casa. Então você consegue tocar na dor desse cliente para sanar essa dor. Hoje o corretor precisa entender que ele é um solucionador de problemas. Então ele vai entender qual é a dor desse cliente para poder sanar. E esquecer esse imediatismo. Ele tem que pegar na mão do cliente e conduzir o cliente pela jornada de compra. Porque senão esse cliente vai falar com outro corretor que pegou na mão dele. Fácil. Quer ver uma coisa? Em off, eu não falei para vocês, vocês têm que chamar esse cara para dar um curso lá na TFF, não falei? Falou. Então, ele acabou de dar o exemplo do borrifar o negócio, que é uma coisa simples, mas tem um peso muito grande no atendimento. Ele falou uma outra coisa, não sei se você vai lembrar, do lance, você falou de WhatsApp, me remeteu a isso, do lance do cliente que está inativo no WhatsApp. Como é que eu faço que esse cara recuperar? Antes de você falar,
sem brincadeira, uns 70% dos corretores que estavam no salão tiveram um retorno de mais de 1 ou 2 clientes. Com a coisa simples que esse cara Com falou. essa dica. Simples. Eu chamo essa dica, eu vou até falar para vocês ali agora. Eu chamo essa dica de agradeço a atenção, tá? Isso é spoiler do treinamento. Você tá abrindo meu treinamento aqui, mas eu vou soltar para vocês Foi isso aqui. muito bom. Tá? Essa dica, na verdade, ó, foi no curso que eu fiz do Marcos Marques, do Acelerador Empresarial, e ele fala essa dica, ele chama de agradeço a atenção. Quando o cliente não te responde, quando o cliente não fala com você, quando ele tá lá no WhatsApp perdido, que você não consegue trocar mais ideia com esse cliente, de duas uma. Ou esse cliente, realmente, você vai descartar esse cara, tira da tua lista, não tem o telefone desse cara no seu telefone, descarte esse cara, coloque lá nas facs inativas, né, na ficha de atendimento inativa, porque esse cara só tá te desgastando emocionalmente. Toda vez que você vai fazer uma coisa, você vai folhear, você vai ver o nome dele lá, você vai ver, esse cara não me respondeu. Só que antes disso, né, antes de falar da técnica, olha o histórico de conversa que você teve com esse cliente. Por quê? Outra frase que eu costumo soltar bastante. Ou você vende ou você aprende. Não tem outra coisa. Se você vendeu, cara, vamos entender o que aconteceu? Qual foi a jornada de compra desse cliente? Esse cliente entrou aqui, ele viu esse imóvel, comprou aqui. Olha só que bacana, olha o que eu falei para ele aqui que funcionou. Então vamos entender com o positivo. Mas no negativo, quando o cliente não compra e não te responde mais, tem muita coisa para você aprender também. Então você vai lá olhar, fazer esse histórico e vai mandar uma frase pro cliente, né? Eu tenho essa frase na cabeça, que é o seguinte: Tomás, entrei em contato algumas vezes por telefone, não consegui esse contato, e então eu quero ver com o senhor se o senhor já conseguiu resolver o seu problema, né? Ou se eu posso te ajudar ainda, porque eu preciso tirar o seu nome do meu CRM, né? Preciso mudar o status do senhor aqui no meu CRM. Manda essa mensagem para o cliente e acabou de mandar essa mensagem, numa mensagem separada, você escreve embaixo: agradeço a atenção. Esse agradeço a atenção muda completamente a forma desse cliente do lado. De duas, uma. Se ele te responder, cara, porque é muito provável que aconteça, 70% a 80% vai responder, você vai começar a falar com esse cliente usando comunicação bidirecional. Joga um pouquinho falando de algum produto ou de como estava a negociação que vocês estavam falando lá atrás, devolve com uma pergunta, botão de call to action. Sempre que você falar alguma coisa para o cliente, tem que ter uma pergunta para o cliente responder para você. Se você só mandar a informação, qual que é o próximo passo do cliente? Não tem um próximo passo. Você determina o próximo passo para esse cliente. Ou se ele não te responder, é o momento de descartar esse cliente. Porque esse cliente só está te desgastando e a gente tem que saber também demitir o cliente a hora que precisar demitir. Porque, Paulo, é como se você estivesse conduzindo a narrativa, né? Porque informação, hoje em dia, ele vai ter acesso num clique. Tá fácil, tanto no Instagram, tá fácil. Casa com 3 dormitórios, piscina, isso, aquilo. A informação todo mundo tem. Hoje em dia, você já vai comprar o carro, na verdade, sabendo o que o carro tem. Fazendo um paralelo. Você quer fazer o quê? Você quer fazer um test drive. Você vai fechar com aquele vendedor que foi mais atencioso contigo, aquela concessionária que criou algum benefício além. Agora, o que eu acho muito interessante é essa forma de você conduzir o time da negociação. Porque a pior coisa que tem, você fica naquele WhatsApp, tudo, e não tem um retorno, e aquilo fica morno, vai esfriando, e às vezes você se culpa e não sabe até o que aconteceu. Então, essa forma de reativar a conversa ou descartar de uma vez, isso daí é fantástico. Olha só uma das questões que a gente vem trabalhando bastante em todos os treinamentos que eu tô fazendo. Como eu falei, meu objetivo é fazer o corretor se tornar independente, tá? Pro dono da imobiliária, ele fala, cara, mas espera aí, você vai fazer esse cara tornar independente, ele vai sair e vai trabalhar em outro lugar. Aí eu uso outra fase, treine seu corretor e veja ele sair, melhor do que você treinar e ver ele ficar, e não treinar e ver ele ficar. Porque, cara, vamos lá, quanto custa um treinamento? Quanto custa você treinar um corretor? Você sabe o preço, pode custar R$500, como pode custar R$20 mil, depende do programa que você desenvolver para a tua imobiliária. Mas, quanto custa não treinar o corretor? Ninguém tem esse número. Não. Porque, vamos lá, aquilo que eu falei, o corretor está mal emocionalmente, vai atender um cliente que você gerou o lead, custou 30, 40, 50 reais o lead que você gerou, então, fala, o corretor não tem custo. Tem custo, você está gerando lead para ele atender, ele atende o lead de forma errada, e aí o que acontece é que você está tendo custo. Então, quanto custa você perder um cliente? Vamos lá, o seu corretor atende mal. Você vai lá e perdeu esse cliente para um concorrente seu com o mesmo imóvel. Olha só, eu sou sócio de uma startup de tecnologia e a gente faz atendimento via WhatsApp para algumas incorporadoras, né, atendimento robótico, né, via API oficial do WhatsApp. E o meu sócio, ele só criou essa forma de atendimento porque ele gerou 500 leads, ele é um especialista em Google e em redes sociais, ele gerou 500 leads, desses 500 leads que ele gerou não foi feita nenhuma venda. Ele pegou uma menina, começou a ligar para todos os clientes, identificou que haviam sido
50 imóveis haviam sido vendidos do mesmo empreendimento que ele trabalhava, ou seja, cada comissão era de 10 mil reais, ele deixou 500 mil reais na mesa. A partir desse momento, ele criou um chatbot para fazer um primeiro atendimento para o cliente. Por quê? Você manda o lead para o corretor. O corretor vai lá, atende o lead e o cliente não responde mais. Aí ele fala o quê para você? Que o lead era ruim, que o lead não respondeu. Só que, na verdade, como é que foi o atendimento que ele fez? Nem o dono da imobiliária, nem o gerente está acompanhando como isso foi feito. Até porque, a partir do momento que começa pelo WhatsApp pessoal do corretor, você não tem acesso mais. Se o corretor não quiser te mostrar o que ele falou, né, ele não vai mostrar e pronto. Só que às vezes a falha está no atendimento, né? Muitas vezes não, 90% das vezes a falha está no atendimento. Vamos lá, o cliente pediu a informação do produto Código Imobiliário. Aí, o que o corretor faz? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, manda a ficha técnica e manda toda a informação para ele. Esse cliente já tem toda a informação, ele não precisa mais do corretor, ele vai fazer o que? Ele vai até o plantão, vai cair para um outro corretor aleatório que não é da tua empresa. Se o corretor se apresentou bem e lembrar o nome da tua imobiliária, vai cair para o plantão lá para esse cara atender. Ou um outro detalhe, olha só, portais de imóveis, você está lá vendo um imóvel, você viu o imóvel no portal, a mesma casa está com 30 imobiliárias. Quem responder primeiro é que vai sair na frente. Eu mostrei para você que eu vendo casas para alugar aqui em Campinas, para montar o meu escritório, e o corretor demorou 2 meses para me responder. 2 meses. Então, assim, eu buscando terrenos para comprar em São José do Rio Preto, corretor, eu busquei na semana entre Natal e Ano Novo. Tava tranquilo, o corretor vai me responder em fevereiro, se eu ainda estava procurando terrenos para comprar. Então, assim, tem algumas situações que não cabem no mercado hoje. Hoje, para uma venda online, 15 minutos é o que o cliente espera. Se em 15 minutos ele não tiver uma resposta, ele vai buscar quem tem essa resposta para dar para ele. Então, quando eu estou buscando um imóvel, alguma coisa, eu deixo claro para o corretor, já vi essa casa com tal pessoa. Se tem uma outra coisa parecida, mas o cliente não tem essa percepção. Eu tenho porque eu estou dentro do mercado imobiliário. Mas então é isso que acontece. Demorou mais de 15 minutos para atender um lead, esse cliente já esqueceu ou já está falando com uma outra pessoa, não está mais quente, como a gente fala, né? Paulo, eu vou me passar aqui pela voz do público, né, dos nossos ouvintes. Aquele corretor que ele está começando agora, né? E ele está assim, desesperado, mas ele quer, de toda forma, ganhar comissão. E aí ele tem as opções de lançamento, ele tem as opções de locação, ele tem as opções de vendas de terceiro. E ele quer abraçar tudo. Qual que é a sua dica para esse corretor que está perdido nessa situação? Eu acho o seguinte, quem está com vontade, tá? É primordial, a vontade. Se ele está com vontade, deixa ele abraçar tudo. Só que precisa ter um planejamento, precisa ter uma logística para ele entender tudo isso. Quando o corretor é só de lançamentos, eu falo para ele dividir a semana dele da seguinte forma. São 7 dias, o corretor de lançamento tem que trabalhar 7 dias, principalmente no começo, não tem que ter folga, não tem folga, tem que trabalhar. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele precisa vender. Para ele poder vender, ele precisa estar com constância no que ele está fazendo. Primeiro mês, cara, é todos os dias, depois ele pega uma folga no mês, 2, 3 dias no mês, para ele poder dar uma descansada também, tá? Isso é claro, mas tá precisando vender, você precisa trabalhar. Então, corretor de lançamentos, vamos falar primeiro de lançamentos. Trabalhar 2 dias um produto que é um futuro lançamento, 4 dias, tá? Um produto que já esteja vendendo, tá? E 1 dia ele trabalha um lançamento que está mais próximo. É um breve lançamento, um pronto e um lançamento. O lançamento que está ali já está com o... Eu até falo isso nesse vídeo passo para a primeira venda, como funciona essa logística, né? Então, tem um stand de vendas, ele já está podendo atender no stand de vendas, é um lançamento, tá lá para trabalhar. Um breve lançamento, que é um que vai acontecer daqui 50, 60, 70 dias, para ele já ir trabalhando, e 4 dias da semana para ele trabalhar um imóvel que já esteja vendendo, para ele se capitalizar, tá? Então ele vai preparando o futuro dele, vai tendo tempo para poder vender agora. Um corretor que está abraçando tudo, que ele está fazendo de tudo. A locação é algo que pinga uma comissão menor, mas que é muito mais fácil de acontecer, né? Então, se ele precisando muito se capitalizar, cara, coloca 3 dias da semana aí para trabalhar com locação, né? Faça um combinado com o gerente, cada imobiliário trabalha de uma forma diferente, não dá para... Por isso que eu falo, não tem como ter uma receita de bolo. Nós temos 2 imobiliárias distintas aqui na mesa e cada uma tem um formato de trabalho, né? Então não adianta eu falar para você que, você vai fazer isso vai funcionar para você. Não vai, porque a cultura da imobiliária, as pessoas que estão lá, elas são diferentes. Então você tem que avaliar como cada um trabalha, mas 3 dias com locação,
3 dias com lançamento e 2 dias com pronto. Dividir o seu trabalho. Lógico, no meio do caminho a gente acontece muitas coisas circunstanciais. Preciso atender um cliente, parei o que eu estou fazendo, vou atender esse cliente. Então eu vou controlando dessa forma, mas com planejamento você consegue fazer, tá? Só precisa entender como que funciona a tua imobiliária, mas um outro detalhe. Se você realmente quer fazer com que algo aconteça, o foco é primordial. Você pode fazer dessa forma com planejamento? Pode. Mas você quer trabalhar? Escolha uma das opções que você vai trabalhar, foque naquela opção, se especialize naquilo, entenda sobre. Se trabalha com locação, entenda sobre venda, porque alguma coisa vai acontecer, o cara que ia alugar pode comprar e você pode estar preparado ali para poder vender. Trabalha com prontos, entenda sobre lançamentos, como funciona, qual o preço do metro quadrado, até para o cliente fazer comparativos com o que você está falando. Então você precisa conhecer um pouquinho de tudo. Mais uma vez, ser generalista. Mas o cara tá começando, foca numa situação única, é a melhor opção, mas se não, planeje com calma cada dia de trabalho. Outro detalhe, o corretor vai para a imobiliária, vai para o plantão, sem saber o que vai fazer durante o dia. Lá ele vai fazer alguma coisa. Então isso precisa ter uma ajuda do gestor para poder cobrar. Eu falo muito para o gestor sobre o PDCA, né? Plan, Do, Check e Action. Isso é usado muito no marketing, é usado muito na indústria, e eu trouxe um pouco disso para o mercado imobiliário, porque o gestor hoje, ele senta com um corretor e fala o que vai ser feito. Você vai trabalhar esse produto? É locação? Então tá bom. O que você precisa fazer para a locação? Você vai receber só os leads? Você vai falar com outros clientes? Você vai atrás de RH de empresas para poder ver quem está sendo expatriado, tá vindo para o Brasil? O que você vai fazer para poder ter uma locação melhor? Você vai falar com um comerciante para ver outros imóveis, vai captar imóvel? O que você vai fazer? Então precisa ter um direcionamento, né? Ou se é lançamento, você vai trabalhar esse lançamento? Tá bom, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer oferta telefônica. Hoje eu vou fazer um porta-a-porta. Hoje eu vou conhecer os produtos que estão ali no entorno. Hoje eu vou estudar os produtos da empresa. Outra coisa que eu falo também. Corretor, todos os dias, para você chegar na imobiliária, se você tem 3 mil imóveis cadastrados na sua carteira, ele precisa separar taquaral, ou ele precisa separar imóveis de 200 a 1 milhão. E ele vai olhando os imóveis que tem no portfólio da empresa dele. Porque com isso, não só conhecer os imóveis que tem dentro do portfólio, ele vai vendo o preço de metro quadrado, se no taquaral, qual que é a metragem que está acontecendo mais no taquaral, que tipo de imóvel é mais abundante em determinada região. Porque quando o cliente vai falar com ele, ele sabe, no taquaral tem muitas casas, lá tem poucos apartamentos, os que tem eu conheço, são esses aqui. Ele consegue falar, consegue trocar ideia. Mas resumindo e voltando um pouquinho para a pergunta que você tinha feito, a melhor opção é focar, mas se ele quiser abraçar o mundo, que ele faça isso com planejamento, que ele tenha de uma divisão certa do que ele vai fazer cada um dos dias. Eu vou trabalhar e hoje eu vou atender um lead de locação, um lead de venda e um lead de lançamento. Não vai funcionar. Você falou uma coisa importante, né? Primeiro, ter vontade. O cara precisa ter. O vendedor tem que estar disposto a escutar o não. É igual o vendedor, seja corretor, qualquer vendedor, que tem medo do não, é a mesma coisa que um cirurgião que tem medo de sangue. Porra, você vai encontrar sangue na mesma cirurgia. E o cara que vende vai encontrar o não. Faz parte do seu jeito. Então tem que ter resiliência, tem que ter vontade. E a organização é importante. Agora, sabe o que eu sempre senti como gestor, e hoje também, que por mais que você treine, você qualifique os outros gestores e tudo mais, e você se dedique àquele corretor, os que fazem a diferença é os que têm a vontade, mas é o que estudam. Aí a gente volta para o começo da nossa conversa. O cara perde tempo, nada contra a Anitta, mas vendo o vídeo da Anitta. Vendo o vídeo de um poodle andando em 2 patas. Mandando meme. Mandando isso meme, vai, cara. Né? Agora, vamos lá. Vamos falar que esse corretor ainda não tem nenhum carro, esse cara vai de ônibus para casa. Então ele sai de um bairro X para chegar no Y. Porra, tranquilamente é meia hora para ir, meia hora para voltar. É uma distância normal. Tem corretores na minha imobiliária lá que demoram 1 hora, 1h30 para chegar em casa. E eu valorizo isso tanto que eu falo, cara, esse cara é herói. Ele sai 6 horas da manhã, às vezes para chegar quase 9 na imobiliária. E a trajetória de volta é a mesma. E às vezes, não estou falando esse, né? Mas a maioria tá no ônibus vendo isso aí. Vídeo passar. Vendo a vida passar. Vendo o vídeo e a vida passar. Se esse cara tem meia hora na ida e meia hora na volta, é 1 hora por dia. Então, até você, se é um corretor e está vendo a gente aqui, parabéns. Você já está 5 passos na frente da maioria dos seus colegas que estão sentados com você no seu imobiliário. Porque você está querendo ouvir e querendo entender um pouco. E aí o cara que se aprimora, que estuda, esse cara tem segurança, né, para atender um cliente. E aí ele começa
a vender com segurança. Tem valor aquilo que ele está falando, né? Exato. Usa esse tempo para ganhar conhecimento, né? Exato, isso é básico, mas faz toda a diferença. Mas a maioria da população não entende isso. Eu estou achando muito engraçado que hoje a gente está ouvindo muito, mas nós estamos aqui embasbacados com tanto conhecimento, com tanta vibração e com tanta informação útil para os corretores. Paulo, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Existe especificamente alguma estratégia que você poderia passar para nós aqui, para os nossos corretores que nos acompanham hoje, na utilização das redes sociais? Eles conseguem construir junto aos clientes uma marca, eles conseguem fazer esse contato de venda? O que você poderia falar para a gente sobre o que é possível extrair positivamente de uma rede social para um corretor? Eu acho que você está me seguindo nas redes sociais, porque eu falei sobre isso há 3 dias atrás, no sábado, para ser mais preciso, sobre posicionamento da sua marca. Sabe uma pessoa que mudou a forma de posicionar o mercado aqui no Brasil? O Ricardo Martins. Ricardo Martins, ele vem, todo corretor que usava as redes sociais, o Orkut, usava o LinkedIn, usava o Twitter. Eu lembro que eu era corretor ainda, chegou o Twitter. Todo mundo começou a falar, eu tenho que vender pelo Twitter, tem que saber falar sobre o Twitter. Eu nunca gostei muito do Twitter, da forma que era, escrita. Aí veio todas essas redes sociais e eu falei sobre isso. Como se posicionar nas redes sociais. E lá atrás a gente fazia muito o quê? Produto. O corretor acha que ele tem que colocar produto. Só que vamos lá, por que uma pessoa comum vai seguir um corretor de imóveis? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu não estou procurando imóvel, eu já moro na minha casa, é alugada, mas eu moro. Moro na minha casa já é pronta. Eu tô num apartamento grande. Por que eu vou seguir um corretor de imóveis? Ficar postando um monte de imóvel, aleatoriamente. Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Então, primeiro, eu estou procurando um imóvel. Então vou seguir os corretores. Aí eu começo a ver um corretor que posta um monte de imóveis. Faz sentido eu seguir aquele cara. Depois que eu comprei meu imóvel, por que eu vou continuar seguindo esse cara? Então essa é a pergunta que o corretor tem que se fazer. Então, primeira coisa, Ricardo Martins vem para mostrar que a marca não é o empreendimento que você trabalha. As incorporadoras vão ficar chateadas comigo, até o dono da imobiliária fica um pouco chateado, mas porque o corretor precisa entender que ele é a marca. Ele tem nome e sobrenome, como eu costumo dizer. Eu sou o Paulo Leite e eu vou falar o nome da minha imobiliária como meu sobrenome. Da Andrade Vieira, da TFF, eu vou falar o nome da minha imobiliária sempre para eu poder estar ali, para poder ter o lastro, né? Senão só o nome do corretor não tem lastro. Até você se tornar uma autoridade no assunto, na sua região, no seu bairro, aonde quer que seja. Mas vamos lá. Você se posiciona como uma marca. Você começa a trazer conteúdos para esse cliente que sejam informativos. Então, por exemplo, 7 dicas de como vender o seu imóvel. Eu mandei para o corretor, estava no meu stories ontem, 5 dicas de como acelerar a venda de um imóvel pronto. Tá? Então eu falava sobre pequenas reformas. Então, esse tipo de conteúdo vai fazer, que é informativo, que é ensinar o cliente a comprar, a vender, é o que vai fazer a pessoa te seguir. Então vamos lá, mudou as regras da Caixa, eu vou trazer esse informativo para o meu cliente. Então a partir do momento que eu começo a educar esse cliente, eu começo a falar como funciona uma roleta de plantão de um lançamento, como eu começo a falar um pouquinho sobre, foi lançado na região de Campinas um loteamento, e nesse loteamento foram vendidos 70% dos lotes. Lá eram lotes de 10 por 25, de 250 metros quadrados, na região tal, e hoje é uma tendência esses lotes de 250 metros quadrados. Lotes de 1.000 metros, então eu vou educando esse meu cliente, trazendo esse tipo de conteúdo. Simplesmente ficar postando produto atrás de produto não vai fazer isso, mas vamos lá, você está com a tua audiência lá já. E você está educando esse cara, falando sobre, olha só, hoje eu vim conhecer um empreendimento, esse empreendimento aqui tem uma coisa que eu achei muito bacana, que é a tecnologia por trás disso. E mostra a tecnologia que tem, se eventualmente esse empreendimento tenha. Mostrou a tecnologia, vai lá e solta o produto na sequência. Tem um corretor aqui de Campinas, que ele usa uma tática, ele reposta vídeos de outras pessoas. Só que, por exemplo, cara, quem no Brasil não gosta do Ayrton Senna? Todo dia tem um vídeo que ele coloca lá no stories dele, do Ayrton Senna. Não é o mesmo vídeo, sempre vídeos diferentes. Eu gosto de ver os stories dele, cara. Eu olho os stories dele lá, no meio dos stories tem um produto imobiliário. Esperando ver um vídeo. Porque, você tá vendo um vídeo ali, você tem um... Então, assim, a melhor forma de se posicionar como marca é educar o cliente. É mostrar pro cliente que você não tá ali simplesmente para vender, para tirar o dinheiro dele. Você tá ali para ajudar ele a comprar, para fazer ele fazer um bom investimento, para trazer alternativas para ele, para mostrar a valorização de um bairro. É conteúdo, né? É informação que você está levando.
Paulo, eu vou aproveitar, deixa eu vou te perguntar o que você acha de mesclar daí a rede social profissional com atividades do dia a dia. Você acha isso válido para o corretor ou até para qualquer outro profissional prestador de serviço, ou isso é impertinente? O cara tá postando imóvel, de repente vem, ó, tô levando meu cachorro no pet shop. Você acha que esse público quer saber tanto da vida do corretor ou pararia aí, olha, eu vou até a questão do lançamento, até a questão do imóvel, tua vida pessoal, cara, é sua, entendeu? O que você acha? Puta, eu ia falar disso, boa. Eu acho que as pessoas estão mesclando, aí você olha lá, tá lá a pessoa na academia, Sim. aí você olha, tem uma coisa nada a ver, então assim, as pessoas querem tanto chegar a conhecer tua vida nesse ponto de intimidade ou perder um pouquinho a noção? Na verdade é o seguinte, você precisa ter noção, você precisa ter cautela quando você está fazendo isso. Eu uso dessa forma. Hoje eu tenho minha rede profissional e pessoal. O que eu faço? 80-20. 80% é profissional e 20% é pessoal. Quando eu posto um vídeo dos meus filhos lá, eu chego a bater 3, 4, 5, 20, 25 mil views num stories ou num coisa. Quando eu posto algo profissional, 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, 2.000, 3.000, o máximo que a gente chegou num Reels ali profissional. Então, as pessoas, elas querem ver o seu lifestyle do outro lado, mas você como corretor de imóveis, já vou até falar direto para você aqui agora, não vai postar uma foto com o óculos da Juliette com um Red Label na mão. Não vai funcionar para você. Você perdeu tudo a autoridade que você tinha feito no plantão, no atendimento, você perdeu. Então, assim, se você é uma mulher muito bonita, não vai ficar postando tantas fotos de biquíni, Claro. porque não faz sentido dentro da sua rede profissional você tá ali. Mas você pode postar que você foi na academia. Sabe por quê? Porque na academia você faz clientes, e o cliente saber que naquele bairro onde você mora, onde você tá, na academia que você tá, que tipo de academia você frequenta, vou dar um contexto para você rapidinho. Eu fui trainer de uma empresa, né, de coaching, e lá, essa empresa foi chamada para fazer uma avaliação de um determinado produto lá, né, e aí esse José Roberto Marques, ele perguntou pro dono da concessionária de carro que estava fazendo a consultoria, aonde que os seus funcionários eles fazem academia? Um faz na Smart Fit, outro faz na academia do bairro. Aí ele falou assim, cara, na Smart Fit, o cara vai comprar um Toyota? Cara, aí o cara parou pra pensar e falou, não, cara, você tem que pagar uma academia, a melhor academia da cidade pra esse cara. Você tem 10 funcionários, tem 3 melhores academias, paga 3 para um, 3 para outro, pro cara fazer network lá dentro. É lá que ele vai girar, né? O pessoal da TFF, ó, já pode cobrar aí dos dois. Aí. Então, se você precisa tá mostrando também esse lifestyle, mostrando um pouquinho da sua vida, tem que ter discernimento. Eu acho que o 80-20, né? Pareto falava bacana. O Pareto é uma outra situação, mas usar o Pareto 80-20. 20% do seu. 80% do seu resultado é proveniente de 20% do seu esforço. Então, na vida pessoal, nas redes sociais, o que você vai fazer, 80-20. 80% profissional, 20% pessoal. Mostra que você está visitando a Riviera, sabe por quê? O cliente quer ser atendido por alguém mais parecido com ele possível. Então, se você está vendendo um imóvel de médio alto padrão, mostrar que você está num lugar que é médio alto padrão, mostrar que você está tomando um café em um determinado local, tudo isso vai criar a sua autoridade naquele assunto ou não. Lógico que a autoridade não é só o lugar que você frequenta, é o conhecimento que você tem, né? E olha que o cliente fuça para saber quem você é. Porque aí nós estamos lidando com grandes quantias, com informações valiosíssimas e preciosas. Ele entrega documento para você. Exatamente. A gente tem que ter uma segurança com trabalhar com isso muito grande. Nós temos um exemplo até, inclusive, recente. Porque, como hoje em dia é todo mundo online, nós fizemos uma captação do imóvel, na sequência foi feita a apresentação do imóvel, assim por diante, e entrou uma proposta. E o proprietário falou, não, eu quero ir até vocês. Eu quero conhecer a imobiliária. Venha, por favor, para nós. É uma honra. Sim. Porque fica até essa questão, né? No mundo de tantas fraudes, tantos golpes, inclusive, eu quero ir tomar um café com vocês. E ficamos lá batendo 2 horas de papo. No final, tínhamos famílias, conhecidos familiares. Então, assim, isso foi maravilhoso. Agora, realmente você quer saber com quem você está entrando em contato. Com certeza. Eu sou a favor. Você tem o seu pessoal e tem o seu profissional. Eu sempre fui um cara que sempre guardei muito minha vida pessoal e até acho que dezembro, janeiro, no Instagram sempre foi fechado. Aí chegou um momento que eu tive que também me render um pouco ao mundo digital, a gravar os vídeos que ele falou e tudo mais. E daí eu falei, poxa, vamos abrir isso, né? E ponto. Anyway, né? Vamos deixar a vida me levar e vamos embora. Quando chega um corretor, ele entra na imobiliária, ele tem lá o Instagram dele, lá com X amigos, e fala assim, agora eu vou criar o meu Instagram, João da Silva Broker.
Procura, tem mil desses. Aí quantos caras tem seguindo cada um desses 1.000? 10, 5. Nem o parente segue ele, porque sabe que é chato. Que esse cara vai ficar postando coisinha o tempo inteiro. De imóvel. Então, ou você tem um separado do outro, mas que de alguma forma se comunicam, ou você tem o seu, e mostra seu lifestyle e tudo mais. Você não precisa, né, ser high society, não é isso. Né? Só que você não pode ter exageros. A mulher saindo lá com biquíni e o cara com umas roupas... Até porque se você for criar uma situação que na verdade não é real, piorou. Rapidamente aquele cliente vai perceber que você tá... Aquele cara que posta foto jogando golfe, que pega carrão emprestado para fazer... Fica isso ridículo. Não dá certo, fica feio. Né? Ó, ridículo. Olha só que eu jogo beach tênis, né? E aí eu conversando com o pessoal lá, tem um pessoal do advogado, e tem um Renegade, né? Mais, tem um Renegade também. Então tá bom. Vou pular essa parte. E o meu copo é da Coleman. Não é Stanley. Eu já ia trocar a caneca dele por uma caneca Stanley agora. É a trilogia. E aí, conversando com eles lá, falando sobre foto profissional, falando somente sobre isso. E uma advogada falou o seguinte, lá no meu escritório, a gente, todo funcionário, todo advogado que entra, a gente faz uma foto profissional dele, tá? E entrega pra ele, ele fica contente, ele coloca no WhatsApp dele. A gente já viu os nossos advogados atendendo cliente com foto na praia. Então a gente falou, cara, não faz sentido isso. Porque ele precisou ser dado um print para poder mandar para uma outra pessoa para ver o contexto, olhou a foto e falou, peraí, cara, você tá de biquíni aqui atendendo o nosso cliente. Então essas questões precisam ser faladas, né? Então assim, foi uma forma que ela encontrou de falar, tô te dando uma foto profissional para você colocar no seu WhatsApp, né? Se a pessoa tá de férias, se a pessoa tá... ela tem o direito de fazer isso também, se você tá de férias. Mas assim, ó, a melhor opção hoje aquilo que eu falei, tá? As pessoas querem ver o lifestyle. Por que a pessoa assiste uma série da Netflix? Porque ali tem um contexto que, na verdade, ela quer imaginar que ela se encaixe dentro daquele contexto. Porque você gosta de séries e outras pessoas não gostam. Porque você se vê naquilo, cara. Eu acabei de assistir uma série agora, Billions. É um negócio espetacular. Você olha aqui e fala, cara, nesse mundo tem tudo isso mesmo? Será que por trás de tudo isso... Cara, eu vivi muitas das coisas que estavam ali. Eu vivi atrás do mercado essas situações. Eu passei por algumas situações, o que eu falo assim, né? Inteligência emocional. Eu saí da imobiliária, fui trabalhar numa incorporadora. Aí nessa incorporadora, quem me atendia era uma imobiliária que eu trabalhava. Aí esses caras já automaticamente não gostam de te ver crescer. Desculpa, ele era folgado. Não, é essa a questão, vou chegar aí nesse ponto. Ele era folgado. Né? Aí o que acontece? Ali do outro lado, você não tem inteligência emocional e você trata o cara que tá te pagando seu salário mal. Até o dia que minha esposa falou pra mim, para de me tratar como você tá tratando seus corretores. Eu falei, como assim? E aí você vai perceber, cara, eu saí dali de corretor, virei coordenador numa incorporadora, lançando um monte de produtos, ganhando 70, 80, 90 mil reais, e aí você fala assim, cara, eu posso fazer o que eu quero da vida, inclusive destratar pessoas. Até o ponto que sua esposa te cobra isso, e aí você fala, cara, cadê a inteligência emocional? Zero. E aí você vai entender... Eu chegava num plantão imobiliário, eu não tenho vergonha de falar isso não, porque a vida é uma evolução. Claro. Os corretores não tinham respeito pela minha pessoa, tinham medo. Começavam a arrumar as cadeiras no meio do plantão. Começavam a tirar o notebook da mesa e ir para a sala dos corretores. E isso não era nada bom. Até que eu tive a oportunidade, uma outra incorporadora, de falar, cara, agora eu posso ser diferente, mas com inteligência emocional. Tem que ter. Fazendo curso de coaching, fazendo um processo de coaching. Eu acho assim, ó, o pessoal eles criticam muito o coaching, mas eu acho que todo mundo deveria passar por um processo de coaching. Todo mundo, para entender. A partir do momento que você entende como funciona o processo, você leva isso para a tua vida. Você quer fazer um projeto, você vai do ponto A ao ponto B. O ponto A é o início, o ponto B é onde você está finalizando, onde você vai chegar. Cada semana você tem que cumprir umas atividades, cada dia você tem que cumprir umas atividades para chegar no ponto B. É isso, o processo de coaching ele faz isso, e o coach te incentiva a fazer isso. Eu acho que todo mundo deveria passar por esse processo. Passei por um processo, tive alguns entendimentos na minha cabeça, falei, cara, agora eu posso fazer diferente. E aí minha vida mudou completamente. Aí o corretor começou a ficar mais próximo. Porque não adianta você estar querendo vender no mercado imobiliário se o cara que vai vender para você não te respeita. Hoje, as grandes imobiliárias, vou falar daqui de Campinas, tem um cabeça que é respeitado por todos ali. E esse cabeça leva a empresa adiante. Então, se você, na tua imobiliária, não tem esse cabeça que agrega pessoas, você precisa achar um cara desse para poder colocar lá e fazer a coisa acontecer. Porque dessa forma o negócio vai fluir. Porque a pessoa tem que te respeitar, tem que ser por exemplo, né? Não vai por... E é o formato mesmo do time, da empresa, dos ideais da empresa. Porque realmente, às vezes chega uma pessoa, às vezes chega um corretor no salão, você vê que acaba a conversa. A turma começa a virar, começa a ficar quieta. Então, assim, fica uma situação muito besta.
né? Então, é preciso ter esse discernimento para colocar o time a teu favor e para jogar com você. A liderança, ela tem que ter inspiração, tem que ter seguidores, né? A liderança pelo medo não é liderança, né? Ela pode Não até é. ser momentânea, mas aí, inclusive no mercado imobiliário, porra, você sabe tantos quanto eu, não vou citar nomes, mas N profissionais bons, cara, avião, bom, gestor, não sei o que lá, que em determinado momento, sei lá, o cara se perdeu, não teve inteligência emocional, o cara subiu no tamanco, a hora que o cara viu, acabou com a vida dele. Ou seja, a arrogância, a prepotência, se você não soubesse segurar... Eu tive sorte, Você cara. cai. Sabe qual foi a minha sorte? Eu fui mandado embora. E aí, quando a gente é mandado embora, a gente começa a refletir sobre um monte de situações. E aí você tem essa frase da minha esposa, que pra mim é fatídica. E aí você começa a pensar, cara, por que eu era tão bom pra empresa? Por que eu fui mandado embora? E aí você começa a entender. E aí, assim, ó, eu falo, tive sorte de ser mandado embora, porque eu falei, cara, agora eu posso começar de outra forma. Fui mandado embora, eu lembro assim, eu tinha um Civic, eu vendi esse carro e eu investi tudo em curso. Aí eu fiz uma pós-graduação, fiz todos os processos de coaching, fiz todas as situações que eu precisava, porque eu já estava pensando em começar a treinar corretores e tudo mais. Mas o mercado absorve, né? Fui trabalhar em uma outra incorporadora. Nessa incorporadora eu falei, cara, aqui eu vou fazer diferente. Porque o corretor vai ser meu amigo, ele vai me respeitar, ele vai andar junto comigo, eu vou andar junto com ele. Porque, na verdade, o gestor, ele não é o corretor que anda junto com o gestor. É o gestor que anda junto com o corretor. Sim. Então, quando o gestor anda junto com o corretor, cara, as coisas acontecem de uma outra maneira. Essa confiança que tem que ter recíproca, né? Por exemplo, né? O que vocês... Aí eu vou jogar a pergunta para vocês aqui. O que vocês acham de algumas imobiliárias que não deixam o corretor ter acesso ao telefone do cliente, por exemplo? É uma central que faz agendamento, é uma terceira pessoa que faz agendamento. É a gerente que faz agendamento com o proprietário. O que vocês pensam sobre isso dentro do mercado imobiliário? Quer começar? Vai. Eu acho que não. Eu acho que o corretor tem que ser treinado, gabaritado e tem que ter acesso. Eu acho que ele tem que fazer todo o trabalho. Eu acho que ele tem que ser referência, senão ele perde a referência, cara. E parece que você não confia naquele que você elegeu para estar no teu time. Se você não confia, como que o cliente vai confiar no seu corretor? A premissa básica não é você ser referência, não é estudar, treinar, capacitar, blá. Se você deixar isso para outro, você perdeu a referência. Você não é mais referência, você não é mais ninguém. Você é um demonstrador de imóvel. É isso, um apresentador. Literalmente. Mas eu vou aproveitar um pouco mais desse conhecimento aí e queria conversar um pouco sobre o futuro. O mercado imobiliário, ele começou antigamente lá com os classificados, né? Você abriu o jornalzinho, classificados, anotava os telefones e ligava para as imobiliárias ou para os particulares que vendiam ou queriam alugar. E a coisa foi evoluindo, passou a entrarmos na era da internet, os sites foram desenvolvendo tecnologia para você visualizar pelo menos as fotos. A gente agora está na era do Instagram, né? Passou pela era dos portais, das né? redes sociais, dos portais também. Hoje os portais ajudam muito. E nós estamos aqui a um passo de começar a entrar na utilidade da inteligência artificial e do metaverso. Qual que é a sua opinião sobre o mercado imobiliário, a inteligência artificial e o metaverso? O meu sócio, ele fala muito sobre essas questões, né? Meu sócio, ele fala o seguinte, eu tenho que pensar hoje no que está acontecendo aqui, que é os atendimentos via WhatsApp, eu tenho que pensar no metaverso lá na frente, onde nós vamos estar fazendo esse podcast futuramente através do metaverso. Nós vamos estar cada um com o seu VR lá e vai estar cada um na sua casa com um equipamento profissional, cada um com o seu equipamento e vai estar fazendo esse podcast cada um na sua casa. Isso é algo que pode ser que aconteça nessa questão. Mas sabe uma coisa do mercado imobiliário que nunca vai deixar de existir? A pessoalidade. Eu e você, conversando olho no olho. O cliente que quis ir na imobiliária, ver a sua imobiliária, porque é um negócio que está fazendo um negócio grande. Por mais que você tenha, eu fiz a primeira vez, eu fiz uma escritura online, através do e-notariável. Eu não tinha feito isso ainda. Eu fiz, cara, o negócio funciona bem. Abre a tela, você faz ali, ele lê a escritura, todo mundo envolvido dá o ok, grava-se o vídeo, todo mundo deu o ok, a assinatura digital tá ok para todo mundo. Mas quando a gente fala de metaverso, aonde que nós vamos encaixar o imóvel nessa questão? Você pode visitar o imóvel, mas falar que você vai comprar o imóvel, por mais que você vá visitar o imóvel através do tour virtual, através do metaverso, você vai precisar vivenciar esse imóvel, o cheiro do café,
a entrar na porta e ter esse cheiro dessa essência que o corretor colocou ali na hora de entrar. Esse aperto de mão do corretor, de olhar no olho do cliente. Porque a autoridade do corretor começa ali. Quando você pega na mão do seu cliente, você vai pegar um cliente com a mão mole. Eu fui numa imobiliária agora, recente. Olha só a história. A gente falou sobre dress code, já entrando no metaverso e tudo mais. O corretor foi visitar um grande cliente que estava falando por telefone, tudo certo, o cara ia comprar 2 unidades, tudo ok. Ele foi visitar o cliente, ele foi com um Uno. Na porta do estabelecimento do cara, o cliente já olhou para ele e apertou a mão dele com aquela mão mole. Ele falou, perdi a venda. Ali ele entendeu que ele perdeu a venda por ele estar com um carro que era inferior, vamos dizer, ao que o cliente dele estava imaginando, pela forma que o corretor estava falando com ele, que pudesse ser. Então vamos lá, no metaverso, eu sou um pouco... eu acho que a pessoalidade da venda do imóvel, você vai ter muitas referências, como por exemplo, você viu que agora, através do metaverso, você pode comprar o ingresso da primeira fileira da NBA, você pode sentar no sofá da tua casa, colocar o seu óculos e assistir o jogo todo como se você estivesse lá. Se a bola vindo na sua direção, e você vai desviar, porque a bola vai vir na sua direção, sentado ali. Sabe aquelas primeiras fileiras ali, elas custam $2.000, $3.000, $4.000 cada poltrona daquela. Então são poucas pessoas que têm acesso a comprar isso e são poucas cadeiras. Então isso tudo vai facilitar muito, mas essa pessoalidade de você entrar no imóvel, pegar na mão do corretor, de ter esse trocar de ideia, olhar no olho dali, não vai acabar. Eu acho difícil acabar. Paulo, eu comecei com uma frase sua e vou jogar para você a bola de deixar uma frase para nós. Para o corretor que está nos assistindo, para a nossa audiência, o que você poderia dizer? Eu já falei ela aqui, mas eu vou repetir. Porque eu acho que em todo momento tem que ter um aprendizado. Ou você vende ou você aprende. Então, hoje o corretor, ele precisa entender que cada atendimento que ele faz parte do processo. Vamos lá, você perguntou se o corretor tem uma carteira de clientes. Eu vou além. O corretor não precisa ter uma carteira de clientes, ele precisa ter o histórico de cada cliente que tem ali na carteira dele. Esse histórico fez a visita em tal data, assim assado, e visitou, gostou, não gostou porque não tinha piscina. Aí a próxima visita, esse histórico vai mostrar para ele as referências. Vou dar um exemplo para você. Eu era diretor de uma incorporadora, eu era gerente dessa incorporadora, e eu fiz uma avaliação de 500 atendimentos. Desses 500 atendimentos que eu fiz a avaliação, qual era o estudo que eu estava fazendo? Perfil do corretor, perfil do cliente e tipo de imóvel. Quando você faz o link entre esses três, a venda só aconteceu quando o corretor tinha um perfil muito parecido com o cliente, tanto no médio alto quanto no popular. Então, o que eu falo para o corretor tenha um histórico dos seus atendimentos, avalie esse histórico e aí eu entro. Ou você vende ou você aprende. Porque se você entendeu que você não fez a venda, esse cliente que você não vendeu está caminhando no funil de um outro corretor. Pode ter certeza disso. Ninguém vai para o mercado imobiliário procurar um imóvel, ver um apartamento decorado, se não tem interesse em comprar. Tem gente que está inconsciente. O cara que não sabe que pode comprar. Um cara do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não sabe que pode comprar. Aí você faz uma propaganda. Posso falar uma coisa para o corretor? A gente falou sobre mídias sociais, que eu acho que isso é interessante falar para o corretor. Quando você faz uma mídia para colocar nas redes sociais, para poder apresentar o imóvel para o cliente, você geralmente coloca assim, você comentou sobre isso, 2 dormitórios, localização privilegiada, lazer completo. Isso está todo mundo fazendo. Mas quando você soluciona uma dor desse cliente, por exemplo, o cara que tem só um banheiro, o cara que só tem uma vaga de garagem, o cara que mora longe do trabalho, quando você faz a mídia voltada para esse público específico, você atinge o cara certo. Então vamos lá, se você trabalha na 3M, na Adere e mora longe do trabalho, eu estou lançando empreendimento aqui na John Boy do Lope. Quando você faz isso, você vai ganhar tempo fazendo isso, a via de acesso daqui lá dá 8 minutos, no pior dia de trânsito. Quando você atinge esse público, mudou completamente. Então, tem um histórico do seu cliente e saiba atingir o público certo, conhecendo quem está do outro lado, a dor desse cara que está lá no outro lado, né? É isso aí, concordo plenamente. Mas aí, temos que também liberar o rapaz aqui para os treinamentos dele. Eu acho que tem que ficar a promessa de uma temporada. Não, é verdade, é verdade. E isso é bom. Sabe o que faz a diferença? Eu acho que você ter o skin the game, né? É isso que você sempre teve
É fácil você vir chegar, dar palestra, fazer curso, você não, às vezes nunca Barriga atuou, no balcão, não teve né? barriga no balcão, skin the game. Então isso faz a diferença. Parabéns pelo trabalho. Nós nos conhecemos há alguns bons anos, né? Nos cruzamos várias vezes aí pela vida, agora novamente. E eu estou muito feliz de ver você aí nessa trajetória toda. Muito obrigado mesmo. Legal, muito bom. Obrigado pelo convite, vocês. Paulo, suas redes sociais? Instagram, @paulo.v.leite, canal no YouTube, Paulo V. Leite, e o meu site, tem todas as informações lá, www.paulovleite.com.br. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um bate-papo muito cultural. Todos gostaram, né? Informativo, né? Maravilhoso. Mas pena que terminamos. Mas fica um convite para uma próxima. Ficou um gostinho de quero mais. Com Isso certeza. Isso é bom, isso é muito bom. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui e falar sobre o mercado imobiliário. Que eu falei, a gente tem às vezes conteúdo para falar 3, 4 dias seguidos, Sim. E aí cada vez que a gente vem aqui, a gente vai falar o que precisar ser falado, e estou aberto aí para receber novos convites de vocês. Muito Obrigado. bom. Obrigado. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradecemos a sua participação, a sua audiência e até o próximo Código Imobiliário.